Olá, sejam sempre muito bem-vindos a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. E eu tenho um e-mail aqui. Gente, vamos resumir as histórias. Ele diz que ele começou a namorar uma garota quando ela tinha 14 anos. Eu continuo achando que é muito nova. Eu já dei essa opinião em vídeos anteriores, eu continuo achando que 14 anos, ele tinha 18, ela 14. Eu acredito que é muito nova, enfim. Aí ele diz que eles sempre se deram muito bem. Depois de 2 anos de namoro, aí que eles foram ter a relação sexual, tá. Aí ele terminou com ela. Depois de algumas tentativas dela, ela acabou voltando. Aí ela já estava com 18 anos, ela entra na faculdade. Entrou na faculdade, conhece outras pessoas, sai para mais lugares, Aí ela fala que queria dar um tempo. E ele aceitou numa boa esse pedido de um tempo dela. Só que depois ele sofreu demais, né? Ele diz assim, nossa, como eu sofri, só eu sei o que eu passei. Daí resolvi deixar o tempo passar, cuidar mais de mim, fazendo algumas coisas para camuflar o sofrimento. Aí ela voltou a procurar ele depois de um mês e eles decidiram voltar o namoro. Só que as ideias não batiam mais. Ela estava mudada demais. Sim, então é aí que... Por isso que eu digo da questão de ser muito nova. Gente, eu analiso assim, eu vejo assim essa questão. Quando a menina tem 14 anos, e qualquer pessoa, né, quando temos 14 anos, é lógico, a gente tem uma facilidade muito grande de se apaixonar. Sabe aquela coisa? Você deu um beijo no rosto de alguém, você já acha que está apaixonado, você já acha que está namorando. Então a gente tem essa facilidade de... a gente é mais, né, uma coisa assim mais sem senso crítico. A gente é iludido, a gente é aquela coisa do mundo das nuvens, enfim. Depois, é claro, então você estava olhando para ela, você namorou essa menina de 14 anos, tá, depois vocês separaram, voltaram, ela já tinha, você foi crescendo ao longo dela, depois só nesse término é que você percebeu que ela estava diferente, muito diferente, as ideias não batiam mais, porque é claro, a gente está sempre em constante processo de mudança, de crescimento, dependendo da realidade na qual a gente está inserido, aquela realidade também tem influência no como enxergamos as situações. Então, quer dizer, são ambientes novos, a faculdade, são companhias novas. Não estou dizendo isso no sentido pejorativo. Então, você que me assiste achando que então agora você tem que proibir a pessoa de fazer faculdade. Não é isso. São ambientes novos e isso pode despertar pensamentos e ideias novas, é óbvio. Agora, esse é o problema da pessoa muito jovem. Ela fica um tanto quanto inconstante nisso. Muda aqui, muda lá. Muito influenciável pelo meio no qual ela está inserida. Talvez seja por isso que você percebeu tantas mudanças nela. Porque quanto mais jovem, mais influenciáveis nós somos. É claro, essa questão de ser influenciável não é tão uma questão de idade, mas uma questão, muitas vezes, de ter capacidade de distinguir, né? de ter a capacidade de discernimento
das coisas. A gente pode encontrar uma pessoa de 50 anos que é extremamente influenciável porque não consegue discernir as situações. Mas isso é claro, a pessoa mais jovem, ela está mais suscetível a isso, a não ter esta capacidade de discernimento diante das situações. Então, sim, existem pessoas que, ela tem 16 anos, namora com você, ela tem uma capacidade de discernimento, sim, ela está amadurecendo, ela está crescendo, as situações ao redor mudaram, mas ela muda porque todos nós mudamos, todos nós estamos em constante processo de aprendizagem, de evolução. Ela mudou, mas o sentimento também mudou dentro dela. Não mudou no sentido de deixar de existir. O sentimento também foi acompanhando as mudanças que foram acontecendo dentro dela. Vou dar um exemplo grosseiro, mas como o exemplo de amor de filho para pais. As situações mudam, o filho vai mudando, vai avançando fases, vai amadurecendo, vai crescendo, mas o amor permanece. Então, o amor ele vai mudando. O amor ele muda no sentido de que ele amadurece também junto com todo esse processo de amadurecimento. Então, tem pessoas que sim, as situações vão mudando, mas o amor muda a forma de manifestação deste amor, mas continua sendo amor. Agora, tem outras pessoas que não, justamente por não terem esta capacidade de discernimento, o sentimento se perde em meio a tantas mudanças. O sentimento se perde em meio a tantas coisas, justamente porque a pessoa não consegue discernir. Então, o sentimento fica lá atrás. Então, a pessoa muda, tudo muda e o sentimento também deixa e se perde ao longo de tantas mudanças e ao longo do caminho. Ao longo deste processo de amadurecimento, o sentimento foi se perdendo ao longo do caminho. Pode ser o que aconteceu aí com ela. E quando o sentimento se perde, a pessoa ela assume uma nova postura. Ela não está mais pautada, as suas atitudes não estão mais fundamentadas e embasadas naquele sentimento de antes, porque aquele sentimento de antes se perdeu ao longo do caminho. Então agora as atitudes serão outras, por isso que não bate mais muita coisa, por isso que muita coisa não se encaixa mais, porque agora as atitudes dela não estão mais fundamentadas naquele sentimento de antes. Enfim, sei lá, é assim que eu vejo, essas questões são muito complexas e eu vejo que, sei lá, esta é uma singela análise que eu faço disso tudo. Aí ele diz, certo dia eu fui conversar com ela, perguntei se não tinha mais interesse em mim, se ela não me amava mais. A resposta que sempre dava era que não sabia mais dos sentimentos dela. Olha lá, não sabia mais dos sentimentos dela. Está vendo? Ó, tá vendo? O sentimento que se perdeu por aí, nem ela sabe. Então o sentimento que foi ao longo deste processo todo foi se perdendo ao longo do caminho. Então, olha lá, nem ela sabia mais. Conversamos, ela disse que nossos caminhos não estavam se encontrando mais. Olha, tá batendo com as comparações que eu fui fazendo, né? Os nossos caminhos não se... Eu me perdi em tudo isso, eu não tive a capacidade de discernimento, meu sentimento foi ficando para trás ao longo desse caminhar, ao longo desta caminhada. Nossos objetivos não eram mais os mesmos. Ela também disse que eu não me interessava em crescer profissionalmente, etc, etc. Então, quer dizer, ela está numa outra, como dizem meus alunos, está numa outra vibe. Ela visualizou outros horizontes. Então, agora, inclusive, ela
julga e analisa você a partir, é claro, da situação na qual ela se encontra. Entrou num ambiente acadêmico, muita gente falando de futuro, de projeção de futuro, muita gente com ambição no sentido positivo, não no sentido pejorativo. Muita gente com ambição, falando de conquistas profissionais, de como que vai ser, e ela automaticamente olha para você a partir desta nova realidade na qual ela está inserida. E se você é um cara mais tranquilo, que não é mais sossegado, então ela também vai julgar você a partir disso. Se ela está num ambiente onde todos estão ali, né, com projeções e falando, ela está numa situação onde as pessoas estão falando da vida profissional, do quanto querem conquistar e disso, daquilo, e participa de palestras, e aí você está lá, sossegado, tranquilo, ela vai analisar você e diz, você não se interessa, você não tem interesse de crescer profissionalmente. Quer dizer, ela escutou uma palestra do cara falando do quanto a pessoa tem que se aprimorar, do quanto tem que correr atrás de cursos, né, para você se aprimorar na sua carreira, para você vencer, para você crescer, tem que não deixar parar, não ficar só na graduação, depois já fazer uma pós, depois fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Esse é o ambiente acadêmico, onde as pessoas querem injetar mesmo esse ânimo para que a pessoa corra atrás dos seus objetivos e tenha essa garra e queira correr atrás. E aí ela olha para você a partir dessa situação. Talvez, não sei, também é uma opinião que eu estou dando aqui. Ela, certa da decisão, disse que se eu quisesse a ajuda dela, ser amigo dela, essas coisas, ela sempre iria estar por perto, mas nada além disso. Ou seja, ela então agora ela realmente pontuou a questão. Ela deixou clara. Ela disse que não queria mais mesmo. Em certo momento da conversa, ela diz, me deixa ser feliz. Então, meu querido, olha, essa frase é uma frase forte. Me deixa ser feliz. Nas entrelinhas ela está dizendo, eu não sou mais feliz ao seu lado. Então, me deixa ser feliz. Ou seja, deixa eu seguir o meu caminho, deixa eu correr atrás da minha felicidade. Ela foi claríssima com você. Nesse sentido, você não pode reclamar. Ela foi super clara, objetiva. Você pode ter... Algumas pessoas podem dizer, mas ela foi também um tanto quanto insensível. Não precisava ter dito isso. Me deixa ser feliz como se eu fosse a causa da infelicidade dela. Não é que você é a causa da infelicidade dela, tendo em vista que ninguém é a causa da felicidade de ninguém, porque nós somos autores da nossa felicidade, assim como ninguém é a causa da nossa felicidade, a pessoa é só um complemento de uma situação que tem que existir dentro de nós, ninguém também deve ser a causa da nossa infelicidade. O inverso também é verdade. Então, não é que você é a causa da infelicidade dela, mas se ela continuar a relação com você, ela vai estar fabricando tristeza dentro dela. Então, analise a questão desse jeito. Não que ela foi insensível com você, mas que ela está percebendo como ela ficou com toda essa confusão, como o sentimento dela se perdeu ao longo do caminho, não acompanhou este processo todo o que aconteceu na vida dela. Então, o que acontece? Ela se perdeu e ficar patinando nessa questão é a tal da fabricação da tristeza, que eu sempre falo de fabricar alegria e fabricar tristeza. Se ela insistir em permanecer ao seu lado, ela sente que ela estará sendo infeliz. Não que você é a causa da infelicidade dela, mas ela está insistindo numa relação, em algo que não a deixa e que não a faz feliz, porque não é o que ela sente que ela quer para a vida dela. Então, quando ela diz, me deixa ser feliz, é nesse sentido, eu não quero continuar fabricando tristeza. E se eu estiver ao seu lado, eu estou insistindo nisso, numa coisa que não dá mais e que não tem mais correspondência.
uma coisa que não tem mais correspondência com aquela situação que vivemos no passado. Aquela situação não significa que não foi boa. Ela foi boa lá naquele momento. Agora não dá mais nesta situação na qual eu me encontro. E a gente tem que aprender a respeitar isso. Aí ele fala, sei que tenho que respeitar a decisão dela, como você mesmo diz nos seus vídeos. Sim, é o que eu sempre digo mesmo. Mas eu ainda tenho uma esperança da gente se resolver, pois a paixão pode voltar em nossas vidas. Sei como a gente se dá bem. Sei de como nos gostávamos. Então, quer dizer, você ainda está muito focado e preso naquela situação lá de trás. Ela está querendo se libertar. Ela já tomou consciência que aquela situação não vai voltar dentro dela. Por isso que ela disse e verbalizou, me deixa ser feliz. Eu não posso insistir naquela situação porque aquela situação eu sinto que não volta mais. Agora você, por sua vez, olha como é, né, quando a gente foca uma mesma relação sob prismas e sob óticas diferentes. Ela enxergou essa situação, então ela disse, me deixa ser feliz. Você, por sua vez, como você está enxergando a situação sob uma outra ótica, como você enxerga sob a ótica do eu amo demais, então você acha que tudo pode ser consertado. Porque na verdade não é que você acha talvez que possa ser consertado, é que na verdade você está ainda preso naquela relação lá do passado. Em como foi boa, em tudo aquilo você está lá atrás, você está nostálgico, você está naquela questão lá naquele saudosismo, igual aquelas pessoas que dizem, na minha época é que era bom. Antigamente sim é que as pessoas eram honestas, antigamente sim é que havia mais respeito, antigamente sim é que isso, aquilo. Então aquela pessoa saudosista é aquela pessoa que fica lá atrás, que fica supervalorizando o passado e esquece de perceber os valores ou as situações no presente, como elas são. Então você tem que perceber a sua vida, meu querido, para que a sua vida e para que você seja o autor da sua felicidade, ela precisa se desenvolver agora, no presente. Então talvez é a hora de você abandonar essa visão saudosista, e de ficar lá atrás, contemplando e vislumbrando e querendo que aquela questão se faça presente no presente, tendo em vista que ela já está no passado. Não sei se fico na minha esperando ou se fico indo atrás dela. Meu querido, eu acho que nenhuma das duas alternativas. Eu acho que você não tem que ficar esperando, como eu disse, nem tem que ficar indo atrás dela. Você tem que simplesmente viver a sua vida da melhor maneira possível. Viver a sua vida, correr atrás de você, isso sim. Você tem que esperar o melhor para você e as coisas, elas só vão ser melhores na vida da gente quanto mais a gente correr atrás da gente mesmo, daquilo que a gente quer pra gente. Ela disse uma frase muito forte para você, me deixa ser feliz. Então agora é hora de você, deixar ela seguir o caminho dela e você seguir o seu. Você proclamar a sua independência, a sua liberdade e seguir o seu caminho rumo à sua felicidade. É assim que eu vejo essa questão. É isso. Inscrevam-se, participem. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Pode participar do blog, participar do Facebook. Estejam à vontade. Muito obrigado. Forte abraço.